Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos estar falando, conforme já mencionado lá no grupo, sobre a passagem que está em Gênesis, no capítulo 32, versículo 22 a 32. Gênesis 32, versículo 22 a 32, está com o título assim: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Amém? Eu vou ler então a passagem aqui da Escritura. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Essa é a palavra das Escrituras. Eu vou agora, em nome de Jesus Cristo, pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento espiritual para entender essa passagem. O Espírito Santo nos guie ao proferir a palavra de Deus, que nos dê o entendimento, nos dê a condição de extrairmos ensinamentos, de extrairmos aquilo que Deus tem para nós através das suas Escrituras. Espírito Santo, conduz agora a nossa palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem muito interessante. Foi uma das primeiras passagens que eu tive a oportunidade de ouvir numa pregação. E ela sempre me chamou muita atenção, porque é uma passagem que depende muito da nossa condição espiritual em Jesus para estar entendendo, né, o que Deus tem para nos trazer aqui com essa passagem. Ela é uma passagem profundamente espiritual e uma passagem que, mesmo estando no Antigo Testamento,
ela nos remete a Cristo, ela nos remete aos ensinamentos de Cristo para a nossa vida. E é o que nós vamos tentar trazer aqui hoje, ao falar dessa palavra, esse trecho. Peniel. Como diz aqui no versículo 31, 30, né? Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois ele disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Todos nós devemos buscar o nosso Peniel, ou reconhecer o Peniel que já estivemos, reconhecer o momento em que Deus esteve conosco face a face, espiritualmente, para nos transformar, como aconteceu com Jacó, que é o que eu vou poder trazer aqui agora para os irmãos. A história de Jacó é uma história extensa na Bíblia, uma história muito bonita, uma história com muitas passagens importantes, com muitas passagens de ensinamento, desde Jacó no ventre, né, lutando ali para nascer, desde antes de Jacó ser concebido, na verdade, quando o pai dele, Isaac, e a mãe dele, Rebeca, oraram durante 20 anos pedindo uma bênção do Senhor para que pudesse ter filhos, pois Rebeca era estéril. E Jacó já nasce, né, a Bíblia nos traz, ele já nasce agarrado ali no calcanhar do irmão dele, Esaú, Edom, também chamado Edom. E até o batismo, até a nomenclatura que os pais, né, deram a ele, Jacó, vem muito em função da forma como ele nasceu, que ele agarrado ali no calcanhar do irmão, ele não teve que fazer muito esforço para nascer, né? Já foi no impulso do irmão, e aí colocaram o nome dele de Jacó. E esse nome, Jacó, significa trapaceiro, enganador, mentiroso, dependendo da tradução. Olha só, meus irmãos, como os pais, muitas vezes, ao escolher o nome do seu filho, acabam lançando ali alguma forma de maldição, ou alguma forma de introspecção psicológica ali naquela criança, onde aquele nome acaba vindo a se transformar na personalidade da pessoa, que foi o que aconteceu com Jacó. Jacó acabou se tornando um trapaceiro, um enganador. Primeiro, ele trapaceou com o irmão, enganou o irmão. Naquela famosa passagem que o irmão dele chega faminto de uma caça e Jacó está ali fazendo um cozido, devia estar, né, cheirando muito, com uma aparência muito boa. O irmão chegou faminto, com muito voraz mesmo, e querendo comer o cozido de qualquer jeito, e Jacó falou: não, te dou ele, mas me dá o seu direito à progenitura. O direito, naquela época, tinha o filho mais velho, tinha todos os direitos sobre as posses e os bens do pai, e ali Jacó conseguiu tomar os direitos de progenitura do irmão dele, de Esaú. Depois Jacó engana o próprio pai no leito de morte, com a ajuda da mãe ainda. É uma história complicada, mas é a palavra, e isso nos traz ensinamentos, né? O pai dele ali já no leito de morte, praticamente cego. Jacó engana o pai, se faz passar pelo irmão, trapaceia, engana, mente, e acaba recebendo as bênçãos de Isaac no lugar do seu irmão Esaú. E com isso cria uma contenda, uma ira, uma situação muito ruim com o irmão dele. E com medo até de ser morto pelo irmão, Jacó foi embora da terra do seu pai. Foi lá viver com seu tio, irmão da sua mãe, Labão. Lá ele se casa com as duas filhas de Labão,
Ele gostava de uma, mas a época, a mais velha tinha que se casar primeiro. Aí Labão acaba também ali dando uma enganada em Jacó, entrega a mais velha, depois Jacó, né, quer a mais nova também, trabalha mais 7 anos lá para Labão, para ter as duas filhas de Labão. E depois, para sair de Labão, quando Deus manda ele sair de lá, ele engana Labão também, naquela passagem, ele toma o rebanho quase todo de Labão, fazendo ali uma jogada para separar ali as ovelhas, os cabritos listrados, né, manchados, dos que eram de uma cor só, e acaba criando a ira dos filhos, dos familiares de Labão, e mais uma vez sai corrido lá da casa de Labão. Então a história de Jacó, ela faz jus ao nome dele, é uma história de trapaças, de mentira, de engano, de fuga, viveu fugindo do irmão, fugindo depois do tio. E aí a gente pensa assim, né? Pô, como que nós vamos achar Jacó um cara bacana? Jacó um cara bacana, um cara só engana, somente, só trapaceia. Mas desde o ventre da mãe dele, mesmo com tudo isso que os pais lançaram sobre ele, ao escolher o nome, a mãe ao ser cúmplice dele no engano, na trapaça, mesmo com todos os erros dos pais, Jacó foi escolhido por Deus, foi selado, foi declarado, foi promessa de Deus, ele ainda no ventre, quando Deus fala que Jacó seria escolhido, que Deus aborreceu-se de Esaú, mas achou agrado em Jacó, e o mais novo dominaria o mais velho. A promessa de Deus, e mesmo com tudo isso que Jacó passou até esse ponto que eu trouxe para vocês, Deus estava com ele. Deus não desistiu de Jacó nem um minuto. Mesmo quando Jacó estava enganando, mentindo, trapaceando, tendo uma vida que não seguia os mandamentos de Deus, a esposa dele, uma das filhas lá do Labão, trazendo os ídolos dos deuses lá da região de Labão, que Deus abominava, mesmo com todos os erros, Deus não desistiu de Jacó e trouxe ele para esse momento, para Peniel, lá no Val do Jabó. E por que Deus fez isso? Por que depois de tudo isso que aconteceu na vida de Jacó, Deus o trouxe para esse momento? Que ele era escolhido para o ministério. Ele foi escolhido para o ministério de Deus de acordo com a soberania de Deus. Mesmo ele passando por tudo isso, chegou o momento em que Deus iria transformar Jacó, e esse momento foi aqui agora. Peniel. Então, nessa passagem de Peniel, nós vamos poder extrair muitos ensinamentos de como Deus transformou a vida de Jacó. O que foi esse Peniel? Que lugar é este que Jacó viu Deus face a face? Primeiro lugar, Peniel, é um lugar planejado por Deus. Que nós vimos aqui nos versículos 22 a 24, que quando Jacó chegou naquele vale, ele estava com medo de encontrar o irmão dele, Esaú, porque ele já sabia que Esaú vinha com 400 homens, então ele estava morrendo de medo de Esaú matá-lo. Então ele pegou toda a caravana dele, eles eram nômades, né, naquele tempo, então ele pegou as mulheres, as servas, os filhos e tudo mais que ele tinha, que fala aqui o versículo 22, e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo que pertencia, ou seja, atravessaram o rio. Depois que todo mundo atravessou, versículo 24, ficando ele só. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Deus esperou Jacó
ficar sozinho. Tudo dele foi transportado, passou para o outro lado do rio. E naquele momento ali, em que ele ficou só, Deus começou a confrontá-lo. Nós temos que entender essa passagem de Peniel, meus irmãos, espiritualmente. Porque nós pensarmos em Deus lutando fisicamente com qualquer ser humano é difícil de imaginar. Deus é Deus, ele é soberano, ele cria, ele faz tudo na criação. Onipresente, onipotente, onisciente. Como Deus vai lutar fisicamente? Espiritualmente, nós temos que entender essa passagem. Essa luta de Deus com Jacó era uma luta espiritual, onde Deus estava já para transformar Jacó. Aquele momento era um momento de transformação. É aquela hora em que Deus encontra conosco para a transformação. E Jacó estava lutando por quê? Porque Jacó estava resistindo a Deus. Como ele resistiu durante toda a vida dele. Como ele resistiu durante todo o caminhar na vida dele, em que ele sabia, ele era filho de Isaac, um dos patriarcas da fé, ele sabia o caminho da fé, o caminho de Deus, mas ele era o contrário, ele era o trapaceiro, o enganador, o mentiroso. Ele tinha um coração duro, mas ali naquele momento, Peniel era o lugar planejado por Deus. Deus planejou de Jacó estar naquele lugar, pois quando ele saiu lá de Labão, onde ele estava confortável, rico, porque Jacó, apesar de tudo, Deus nunca o abandonou do ponto de vista da provisão. Jacó era um homem rico. Ele veio para encontrar seu irmão Esaú. Ele manda muitos presentes na frente. A Bíblia traz a descrição, muitas cabeças de gado, de ovelha, de cabrito, de camelo. Ele era um homem riquíssimo. Mas ele estava lá com Labão, com o tio da mãe dele, confortável, com as esposas, os filhos. Mas quando Deus mandou ele sair de lá, ele saiu. Mesmo também porque os irmãos de Labão já estavam perseguindo ele, porque ele enriqueceu demais às custas do tio. Mas, então quando Deus falou com ele para sair, ele nesse ponto ele obedeceu. Mas ele obedeceu para chegar nesse lugar que ele estava. Para encontrar a Deus face a face. Então Peniel é um lugar planejado por Deus. Cada um de nós tem um lugar planejado por Deus para que possamos ser transformados. Podem ter certeza disso, meu irmão. Deus planeja um lugar para cada um de nós onde Ele irá nos transformar. Peniel também é um lugar para ser ferido. Olha o versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Muitas vezes nós precisamos ser feridos, meus irmãos, para podermos aceitar a presença de Deus face a face conosco. Muitas vezes nós estamos muito ligados à nossa carne, muito ligados a esse mundo. Fechamos os olhos, tapamos os ouvidos para o chamado de Deus. E muitas vezes não resta outra alternativa a Deus que não seja nos ferir, para que possamos ser quebrantados, para que possamos ver a nossa condição de ser humano, fraco, pecador, errático. Então Peniel também é um lugar para sermos feridos. Como Jacó foi ferido ali na coxa naquele momento. Quantas pessoas nós não conhecemos, quantos testemunhos de pessoas que só tiveram um encontro verdadeiro com Deus depois de serem feridos, depois de sofrerem, depois de estarem quebrantados, moídos.
É o Peniel de cada um. Deus tem uma estratégia para cada um. Então, da mesma forma que Peniel é um lugar planejado por Deus, é também um lugar para ser ferido. Pois muitas vezes nós já estamos no lugar que Deus escolheu para nós, mas se não formos feridos, nós não vamos baixar a guarda, nós não vamos aceitar esse encontro verdadeiro com Deus. Então, Peniel também é um lugar para ser ferido. Mas também é um lugar para ser abençoado. É o versículo 26 e o versículo 29 diz que Jacó mesmo com toda dificuldade, mesmo ali tendo aquele passado que eu já falei que ele tinha, mesmo estando ali resistindo a Deus, mas ele era um homem que queria ser abençoado, fazia questão de ser abençoado. Versículo 26. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. E no 29 ele tornou Jacó a dizer: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Então Peniel também é o lugar para sermos abençoados. Primeiro nós somos quebrantados. Primeiro nós somos feridos. Mas depois, se nós clamarmos, nós somos abençoados. Jacó fazia questão dessa bênção, ele enganou o pai para ser abençoado pelo pai, terreno, e agora, depois de resistir a Deus, quando não mais conseguiu resistir, quando ele foi ferido, quando ele foi quebrantado, quando ele foi tirado toda a guarda, a dureza do coração, ele pediu a Deus. E meus irmãos, Peniel é lugar para ser abençoado, pois nada neste mundo substitui a bênção de Deus. Nada. Olha, não tem conquista pessoal, ganho, vitória, nada dessa vida pessoal que possa substituir uma bênção de Deus. E a bênção de Deus ela é dada por graça, por misericórdia, mesmo quando não merecemos. Mesmo quando não merecemos. E quando somos abençoados, nós também precisamos entender que tudo que acontece nas nossas vidas é pela bênção de Deus. É o que o Senhor nos ensina. Tem a passagem de Deuteronômio, uma passagem muito conhecida, Deuteronômio 8, 17 e 18. Que Deus ele ensina, ele exorta o povo de Israel para quando eles chegarem na terra prometida. Deuteronômio 8, 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Não é, meu filho. A partir do momento que nós estivermos acreditando em nós mesmos, como se nós mesmos somos os responsáveis por aquilo que nós temos, que a força do nosso braço, a nossa inteligência, o nosso intelecto é quem nos dá o que temos, nós estamos negando a bênção de Deus. Nós estamos afrontando o nosso Senhor. É o que ele ensina na nossa palavra. Porque não existe riqueza material, não existe bem material que possa substituir uma bênção de Deus, e também não existe essa riqueza
que possa trazer a paz que excede todo entendimento, que só está em Jesus Cristo. Então, quando nós estamos lendo aqui a luta de Jacó no Antigo Testamento, nós podemos sim fazer aqui a chave hermenêutica com Jesus, onde somente através da bênção, através do sangue de Jesus derramado na cruz por nós, é que nós podemos ter a paz que excede todo entendimento, porque senão, por mais que nós aqueles que estão na carne, aqueles que estão no mundo, por mais riquezas e bens materiais que eles tenham aqui, sem a bênção de Deus, nada disso valerá. O Jesus mesmo disse: não ajunteis riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, consome, mas ajunteis riquezas no céu. E as riquezas no céu, meus irmãos, é através da bênção, é através da misericórdia, da graça de Deus para cada um de nós. Então, Peniel também é um lugar para sermos abençoados. Pois quando nós temos o nosso encontro face a face verdadeiro com Deus, seremos abençoados e abençoados em abundância. Bênçãos espirituais. Muita igreja prega que a bênção é material, né? É o Jesus seguro de vida. Você aceita Jesus, aí você vai ter riqueza, prosperidade, você não vai ficar doente mais. Mas não é o que a palavra nos ensina. Não é o que a palavra nos ensina. O que a palavra nos ensina são as riquezas do reino de Deus. É a riqueza espiritual, é a paz que excede todo o entendimento, é a ciência, a consciência de que o amor de Deus por nós, ele é infinito. Isso é receber Deus. Essa é a riqueza que nós recebemos ao sermos abençoados. Essa passagem também nos ensina, meus irmãos, que Peniel também é um lugar para confissão. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Por que Deus iria perguntar o nome de Jacó? Deus já conhecia Jacó, ele já foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Por que perguntar o nome? Porque quando Deus faz essa pergunta para Jacó e obriga Jacó a dizer o seu nome, ele respondeu Jacó. Jacó aqui está abrindo o seu coração, mostrando a sua verdadeira identidade. Ele não está simplesmente falando Jacó. Ele está falando, eu sou o trapaceiro, eu sou o mentiroso, o enganador. Isso é uma confissão. E é o que o Evangelho de Jesus também nos ensina quando Jesus pregava o reino e falava para nos arrependermos. É o que Jacó está iniciando aqui agora, ao confessar que ele era o velho homem, enganador, mentiroso, trapaceiro. Então, Peniel é um lugar de confissão. E a nossa transformação, meus irmãos, em Jesus, ela impõe essa confissão. Não estou falando aqui de regramento para confissão, porque aí tem teologia, doutrina, variáveis que você tem que confessar perante fulano, beltrano. Não, você tem que confessar para Deus. É confessar ali, eu sou um pecador, eu errei, eu fiz isso, assim, assado, meu Deus, mas eu estou arrependido. Por tua misericórdia, o Senhor me fez entender os meus pecados, o Senhor me fez arrepender, me fez querer uma nova vida. O arrependimento é isso, é você se arrepender da vida que você tinha e buscar uma nova vida. Por mais que essa nova vida seja um processo, um caminhar, como diz o pastor Totó, uma peregrinação aqui nessa terra, mas ela tem que ter um ponto de partida. Todo caminhar, você tem que sair de algum lugar, você tem que começar o caminhar de algum lugar. E o arrependimento, a confissão
do seu velho homem, dos seus erros, daquilo que você fazia quando não conhecia Deus, quando não conhecia Jesus, é a confissão. Então Peniel é um lugar de confissão. E Jacó, ao declarar o nome dele aqui, dessa forma como foi perguntado, foi a confissão que ele fez. Porque o nome dele trazia toda essa simbologia, todo esse significado, e que era verdadeiramente aplicável à vida que Jacó tinha tido. Mas aí vem o versículo 28 e nos mostra que Peniel também é o lugar para a transformação. Então logo depois da confissão vem a transformação, quando Deus diz: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Olha só, meus irmãos, que maravilha, como que é a transformação operada por Deus. O Jacó trapaceiro, mentiroso, se transformou no príncipe que lutou com Deus, com os homens, e prevaleceste, o príncipe que prevalece. E a partir daí ele dá nome à nação de Deus, a nação de Israel. Isso é a verdadeira transformação. Isso é a transformação que somente no encontro face a face com Deus, com Cristo, nós podemos entender, que foi o que aconteceu com Jacó. É o que Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios 5,17, quando ele fala, maravilha, 2 Coríntios 5,17. Segundo Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Oh, glória! Olha aqui, olha como nós vemos Cristo nessa passagem aqui de Jacó sendo transformado. Deus transformando o enganador, o mentiroso, em nova criatura, no príncipe que prevaleceu. O príncipe que vai dar nome à nação de Israel, aqueles que Deus escolheu naquele momento para ser a sua nação. É a verdadeira transformação, meus irmãos. Peniel é o lugar de transformação profunda, verdadeira. Ali, aquele Jacó que nós temos todo o relato dele aqui para trás, de engano, de mentira, foi transformado ali. E daqui por diante, é só bênção na vida de Jacó. Bênção espiritual, onde os filhos dele se transformarão nas 12 tribos de Israel. Onde José, o filho dele, se transformará, né, no que vai salvar toda aquela nação ali da fome e vai levar naquele momento para a prosperidade lá no Egito. É a transformação. Então Peniel, meus irmãos, é um lugar para ser transformado. O encontro nosso com Deus face a face é para transformação verdadeira, profunda, onde o velho homem, onde o Jacó morre e o Israel nasce. E Peniel também é o lugar para ser aliviado, que é o versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Então quando eu digo alívio é porque Jacó naquele momento ele teve a certeza absoluta que a vida dele estava salva, porque até aquele momento ele estava com medo de encontrar com o irmão Esaú, que estava vindo com 400 homens e que ele achava que iria matá-lo. Ele estava com medo do Labão que ficou para trás, e os filhos de Labão, que a qualquer momento também poderiam vir atrás dele para matá-lo, mas ele reconheceu que ele foi salvo. É a certeza da salvação. O alívio
que eu falo, Peniel, lugar para ser aliviado, é porque é assim que a gente se sente quando a gente tem certeza da salvação. E a salvação, ela é uma certeza no nosso coração, que não existe nada que tire essa certeza. Porque a partir do momento que nós somos, como eu falei aqui, nós vamos para o lugar que Deus escolheu. Depois nós somos feridos, somos abençoados, confessamos, entendemos, arrependemos, somos transformados, aí vem o alívio, que é a salvação. É a certeza de que estamos com Deus e que mesmo sendo pecadores, mesmo ainda tendo a nossa carne gritando muitas vezes, as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, nós sabemos que nós vamos lutar contra elas. Nós sabemos que nós temos Deus ao nosso lado, nos fortalecendo, o Espírito Santo nos consolando, nos conduzindo, nos ajudando, que é para isso que Deus nos deu essa graça de termos o Espírito Santo para nos consolar, nos auxiliar, o ajudador, né? O consolador, o auxiliador. Então nós temos a certeza da salvação. Nós temos a certeza da salvação. Então Peniel também é lugar para sermos aliviados, para termos a certeza da salvação. E por último, meus irmãos, fechando aqui o trecho, nós temos que Peniel é o lugar para sermos marcados. No versículo 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Então aquela ferida ali que Jacó sofreu, trouxe a marca para a vida dele. Ele vai manquejar da coxa o resto da vida. A cada passo que ele der e que ele manquejar, ele vai lembrar de Deus. Ele vai lembrar de tudo o que aconteceu. E meus irmãos, vocês podem ter certeza que Deus marca o coração da gente de alguma forma. O nosso encontro com Ele jamais vai ser esquecido. Vai ser uma marca profunda do nosso coração. Vai ser uma marca que jamais será esquecida. Eu fecho os meus olhos e eu lembro assim, em riqueza de detalhes, o meu Peniel. O tanto que eu estava ferido, como eu estava no lugar que Deus me levou, não o lugar que eu queria estar, mas o lugar que Deus queria que eu estivesse. Como que eu fui ferido, como que eu fui transformado, como que eu confessei ali para Deus naquele momento. Tudo gravado, marcado no coração e na mente. Eu tenho certeza que eu posso estar com, se for da vontade de Deus, com 80, 90 anos de idade, gagar, velhinho gagar, mas eu não vou esquecer dessa marca. Eu não vou esquecer deste dia. Não esquecerei, porque o encontro com Deus, o Peniel, é um lugar para ser marcado. Meus irmãos, eu, como acabei de relatar, eu tive o meu Peniel. Venho tendo a oportunidade de acompanhar alguns Peniels, podemos dizer assim, na vida da minha família. Vocês podem ter certeza que a vontade de Deus, que cada um de nós tenha o Peniel na vida. Que cada um daqueles que não tiveram um encontro com Jesus, que ainda não tiveram a oportunidade de ter o seu Peniel, não é porque Deus não quer, porque essa é a vontade dele. Mas como Jacó, muitos resistem. Jacó resistiu por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos resistindo, lutando contra, fazendo apenas aquilo que era interessante para a sua própria carne, para a sua riqueza, para a sua satisfação pessoal. Mas quando Deus escolhe o lugar, meus irmãos, e chegou a hora do Peniel, não tem coração
que não se quebre. Não tem homem de dura cerviz que não se dobre à vontade do nosso Deus. Eu encerro clamando a Deus que Ele tem peniel para cada um de nós, ou se já tenhamos tido, que possamos estar sempre marcados, lembrando do nosso peniel, e que possamos estar orando também para aqueles que não tiveram peniel na sua vida, que possam ter esse encontro face a face com Deus, que possam ser transformados, aqueles que possam estar ouvindo essa mensagem agora, aqui ou na internet, ou que de alguma forma essa mensagem chegue a alguém que não teve o peniel ainda na vida, não teve o encontro face a face com Deus. Que a misericórdia, a graça de Deus possa fazer acontecer esse peniel. E que esse seja um lugar de transformação, de encontro verdadeiro com Deus. E acima de tudo, para que possamos aceitar a Jesus, o Messias, o Cristo, como Senhor de nossas vidas. Em nome de Jesus, que essa passagem possa tocar no coração de cada um de vocês.